Irmão, você sabe que na Bíblia Sagrada nós encontramos algumas perguntas muito idênticas que foram feitas. Essas perguntas que foram feitas, eu quero comparar a pergunta que foi feita para o Senhor Jesus e a pergunta que foi feita para o apóstolo São Paulo. A pergunta que foi feita para o apóstolo São Paulo, ela foi feita quando este fora preso na cidade de Filipos. Ele estava encarcerado juntamente com Silas, e tudo nos leva a crer que Lucas também estava junto, porque foi ele que relatou com muito detalhe a prisão e o que aconteceu durante a prisão e o que aconteceu posteriormente à prisão e anteriormente à prisão. E quando Paulo e Silas e Lucas estavam presos, né, eles estavam de noite e começaram a orar ao Senhor, começaram a clamar ao Senhor. É interessante, irmãos, como é que esses homens tinham assim a disposição e a fé perseverante e a fé permanente, e essa fé levou o apóstolo São Paulo a escrever posteriormente: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Logicamente, quando ele escreveu isso, ele escreveu não apenas por ter recebido do Senhor uma orientação, escreve aí, todas as coisas cooperam para o bem daqueles. Não, ele escreveu isso porque ele teve muitas experiências aparentemente negativas, mas que no decorrer dessa experiência, no final, ele chegou a entender e a compreender que tudo aquilo que parecia ruim que estava acontecendo, Deus reverteu em coisas boas. Deus, ele reverteu em coisas que transformaram aquilo que aparentemente era ruim, transformou em coisas boas. E ele estava lá, e Paulo e Silas, e Paulo, Silas e Lucas, eles estavam orando, e enquanto eles oravam à noite, talvez já era meia-noite, você sabe o que aconteceu, Deus veio visitá-los e Deus respondeu, provocando um terremoto naquela prisão, e nesse terremoto as portas se abriram das prisões, e eles saíram, mas ninguém fugiu, todo mundo permaneceu aonde estava, né? O carcereiro chegou e muito apavorado, muito envergonhado, né? Pelo que poderia acontecer se algum prisioneiro fugisse no turno deste. Então, ele tentou, ele viu as prisões todas abertas, e ele então tentou se suicidar. Ele queria se lançar, porque a vergonha era demais, a humilhação era demais, se algum prisioneiro fugisse no turno de um carcereiro. Então ele imaginou que tivessem fugido, mas não fugiram, estavam lá. E ele então tentou contra a própria vida. Mas Paulo gritou para ele: olha, não te faças nenhum mal, porque ninguém fugiu daqui. Todos nós estamos aqui, todos nós permanecemos aqui. E quando Paulo disse essas palavras, a Bíblia nos fala que esse carcereiro chegou para ele e disse para ele: o que eu tenho que fazer para ter a salvação? O que eu tenho que fazer para ter a salvação? Logicamente, irmão, ninguém vai chegar e fazer um questionamento desse sem ter ouvido sobre salvação, sem ter ouvido sobre o Salvador. Ninguém faz um questionamento desse, ninguém. A pessoa não vai inquirir algo que ela não ouviu, que ela não sabe, que ela é totalmente ignorante. Se ela inquiriu aquilo, se ela perguntou aquilo, se ela questionou aquilo, é porque ela ouviu uma palavra que a direcionou a pensar no momento de perigo da vida dela. E qual foi a palavra que o apóstolo São Paulo disse para ele? Disse assim: olha, creia no Senhor Jesus Cristo, apenas isso. A salvação apenas exige que você tenha fé,
que você acredite. A salvação, ela é para se cumprir na nossa vida. Não tem nada que nós podemos fazer, absolutamente nada, 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 nada. Porque tudo quanto foi necessário ser feito, alguém fez por nós. O preço que nós deveríamos pagar, nós não tínhamos condições de pagar, mas alguém pagou por nós. As dívidas que nós tínhamos para com Deus e nós não podíamos saldá-las, alguém as saldou por nós. Então, o que é que eu tenho que fazer? Tudo já foi feito. Tudo já foi feito. O que é que eu tenho que fazer? A única coisa que a Bíblia exige de cada um de nós é que nós não tenhamos confiança em nenhuma outra objeto, em nenhuma outra coisa para a salvação. A única coisa que a Bíblia exige de nós é que tenhamos fé em Deus. Fé. E quando nós temos fé em Deus, é crer na graça que nos foi derramada imerecidamente pela bondade suprema do grande Criador. Apenas isso. O Senhor não exige nada de você, irmão. O Senhor não exige nada, até porque você não tem condições de fazer absolutamente nada para ter a salvação. Então foi esta a palavra que Paulo disse para aquele homem. Então apenas creia no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e a tua casa. Amém? Agora eu quero que você abra a tua Bíblia comigo, no livro de Marcos, no capítulo de número 10. Marcos 10. Versículo de número 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que eu narrei para vocês no início, na introdução, é um questionamento que um carcereiro da cidade de Filipos era e é na Grécia. Então, Paulo disse para aquele homem que tão somente ele tinha que crer em Jesus Cristo. Porque aquele homem, ele era um grego, ele não era do povo de Israel, ele não era judeu. Esse jovem que chega para o Senhor e pergunta para ele: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? No versículo de número 21, Jesus disse para ele assim, Jesus olhou para ele e o amou e disse-lhe: falta-lhe uma coisa. Falta-lhe uma coisa. Irmão, quando o Senhor Jesus Cristo encontrou-se com o cego Bartimeu, e Jesus, através dos gritos que Bartimeu lhe dirigia, mandou que trouxessem-no à sua presença. E quando foram os discípulos, então, buscar Bartimeu, disseram para Bartimeu: tenha bom ânimo, porque ele está te chamando. Oh, glória a Deus! Tenha bom ânimo, porque ele está te chamando. Você clamou por ele, gritou pelo nome dele, bradou pelo nome dele,
e os teus gritos foram ouvidos, e Ele nos mandou te buscar, e Ele está te chamando, pediu para nós levá-lo à presença dEle. A Bíblia nos fala que Bartimeu, cego, ele se colocou em pé, e ele pegou a capa que ele trazia com ele, ele jogou fora a capa, lançou fora a capa. O que estava impedindo de Bartimeu ir até Jesus, ele jogou fora, que era a capa. Ele lançou fora a capa. Lançou fora a capa. Ele foi até a presença de Jesus. Eu não sei, amado irmão, o que é que está faltando para nós. Amado, você que está nos assistindo, o que é que está faltando para nós nos achegarmos mais junto do Senhor, mais perto do Senhor, para estarmos mais na presença dEle? Esse jovem que veio correndo à presença de Jesus, ele estava interessado em algo que ele obtinha, algo que ele lutava para obter. Ele chegou para o Senhor, correu, ajoelhou-se diante dele e perguntou: bom mestre, que bem farei para herdar a vida eterna? Ele era judeu, irmão, e o judeu havia recebido os mandamentos. Se eles conseguissem guardar todos os mandamentos, consequentemente, por guardar os mandamentos, eles receberiam a salvação. Mas, amado, nosso Senhor Jesus Cristo disse que é impossível para o homem alcançar a salvação. Consequentemente, é impossível para o homem guardar todos os mandamentos. Não tem condições. O homem não pode guardar os mandamentos. Ele sempre vai tropeçar em um e em outro. E se ele tropeçar em um, ele tropeçou em todos, porque um depende do outro. Nosso Senhor olhou para ele e disse para ele: você tem que guardar os mandamentos. Por que o Senhor disse para ele: você tem que guardar os mandamentos, se o Senhor sabia que era impossível as pessoas guardarem o mandamento? Porque ele era judeu e ele queria ser salvo através de alguma coisa que ele pudesse fazer. Diferente do grego, aquele carcereiro de Filipos que perguntou para Paulo, diferente, porque o grego, ele não tinha nenhum mandamento sobre a vida dele, e ele não estava perguntando para o Senhor: qual é o bem que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Qual é o mandamento? Paulo, qual é o mandamento que eu tenho que guardar? Paulo disse: você não tem que guardar nada, você não tem que fazer nada, porque já foi feito por você. É apenas você aceitar pela fé aquilo que te é oferecido. Agora o judeu não, ele queria saber o que eu tenho que fazer, o que está no meu alcance fazer. Quem sabe você que está nos acompanhando aí, você tem também, quem sabe, se esforçado o máximo para ser uma pessoa muito religiosa. E quem sabe muitos consideram você uma pessoa religiosíssima, né? Guarda todas as tradições que você recebe da igreja. Você faz o seu compromisso que você tem religiosamente em todas as semanas. Você vai na igreja, você cumpre a sua obrigação, achando que a obrigação, uma vez cumprida, vai te dar alguma coisa que Deus reserva para você no céu. Amado irmão, amado ouvinte, amado que me acompanha pela rede social, não caia nessa, não tente, não busque fazer absolutamente nada para merecer algo diante de Deus. Quando aquele jovem chega para o Senhor e diz: bom mestre, que bem farei, Jesus fala para ele: não existe ninguém bom não, não existe ninguém bom não. Não pense você que você é bom o suficiente para fazer algo, para que você possa chegar diante de Deus e dizer: eu fiz isso, fiz aquilo, eu sou um merecedor da tua salvação. Não existe. Não existe.
Não existe. Não existe uma pessoa boa. Não tem. Jesus falou para o homem: por que você me chama de bom? Bom existe só um, que é Deus. É como se ele falasse assim: só existe uma pessoa boa, que é Deus, que me enviou para salvar vocês, que deu o Filho unigênito dele para salvar vocês. Bom só existe um, que é Deus, que enviou o Filho dele ao mundo para pagar os seus pecados, para pagar as suas falhas. Bom só existe um, que é Deus, que mandou o Filho dele morrer na cruz, para que você não viesse a ter o castigo da segunda morte, isto é, a separação eterna de Deus. Bom só existe um, que é Deus, que mandou o Filho dele aqui para morrer, para fazer um sacrifício em favor da humanidade, para que a humanidade, aceitando esse sacrifício, possa então ter a salvação. Bom só existe um. Você não é bom não, irmão. Eu não sou bom não. Nem o próprio Senhor Jesus Cristo recebeu aquela palavra. Nem ele falou: não, bom só existe um, que é Deus. Não pense você que você é bom suficiente para fazer alguma coisa. Não. Então, nosso Senhor, amado irmão, já que ele estava querendo saber não da graça, não da misericórdia, não do perdão, já que ele estava querendo saber o que ele tinha que fazer para merecer a salvação, o Senhor Jesus Cristo começou a recitar para ele os mandamentos. E ele falou para o Senhor: Senhor, mas até agora, todos esses mandamentos: não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não roubarás, honra teu pai e tua mãe. Eu desde uma eternidade guardo tudo isso aí. Aí Jesus Cristo lhe disse uma coisa. A Bíblia fala que Jesus olhou para ele e Jesus o amou. E Jesus disse: te falta uma única coisa. Te falta uma única coisa para você deixar, para você abandonar, para você me seguir. O Senhor falou assim para ele: olha, Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Irmão, na Bíblia Sagrada, só existe uma única coisa, além de Deus, que é chamado de Senhor: é o dinheiro. Não podem servir a dois senhores. Ou amarás um e aborrecerás o outro, ou amarás o outro e aborrecerás o um. Os dois é o Senhor e o money, o dinheiro. E esse menino aqui, o Senhor olhou para ele e o amou, e o Senhor percebeu o que é que tinha na vida dele, o que é que estava acontecendo com ele, e por que que ele não se sentia salvo, uma vez que ele disse que guardava todos os mandamentos. Por quê? Por que que ele não se sentia salvo? Por que que ele achava que tinha algo mais ainda para fazer? Não estava completo ainda. Irmão, ninguém. Nós não temos a lei do Velho Testamento, ela não foi dada para nós, ela foi dada para os judeus, e é através delas que os judeus tentam se justificar. E foi por elas que eles não aceitaram a Jesus como Salvador, porque eles não aceitam a salvação de graça, eles têm que fazer alguma coisa, eles têm que buscar merecimento. Então eles pensam que é assim, eles têm que pagar alguma coisa, fazer alguma coisa, dedicar alguma coisa, sacrificar alguma coisa para merecer a salvação. Mas Deus, só existe um que é bom, que é Deus. Ele enviou alguém para pagar, ele enviou alguém para morrer, ele deu alguém, porque sem esse alguém nós não podemos obter, não podemos ter a salvação. Não tem como, não existe como, não tem jeito, não tem.
Se eu rejeitar a Jesus Cristo, eu estou, sabe o que eu fazendo? Abraçando o inferno. Não é o Senhor que está me mandando para lá, não. Porque eu não aceitando a Jesus Cristo, consequentemente não estou aceitando o céu. E se eu não abraço Jesus, e se consequentemente estou rejeitando e rejeitando também os céus que nos é oferecido nele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E se eu recusar Jesus, estou recusando o céu, estou abraçando o inferno. Não é Deus que está me enviando para lá, não. Deus quer me enviar para o céu. Deus quer me enviar para o céu no único caminho que Ele mesmo deu, que é Jesus. Que é Jesus. Agora, eu rejeitando o céu que está em Cristo Jesus, eu estou abraçando o inferno. Eu estou fazendo isso. Não é Ele que está me mandando para lá, não. Ele está querendo me enviar para o céu. Ele está querendo me levar para o céu. Ele quer me dar o destino eterno na presença dEle, junto com Ele, junto com a igreja dEle. Mas se eu rejeito, se eu recuso, estou abraçando o inferno. Estou abraçando o inferno. Ah, mas Deus é tão bonzinho que não vai mandar, que ele não vai mandar ninguém. Não, Ele não vai mandar, a pessoa vai porque ela quer. É para o céu que Ele está nos mandando. É para o céu que Ele. Por isso que Ele enviou do céu o Filho dele, Jesus, que diz que é o caminho, que ninguém vai ao Pai. Então, é nele, é por Ele, por intermédio dele, é na pessoa dele, é tudo dele. Tudo. Tudo. Então, se eu recuso esse tudo que Deus me mostra no Filho dele, no amor dele, na graça dele, na bondade dele, o que resta para mim? O que resta para mim, irmão? O que resta para nós, amigo, irmão que está nos assistindo? O que resta para nós? O que resta para nós? Então, esse menino, irmão, esse jovem, ele fala, o Senhor diz para ele: depois que você fizer tudo isso, aí então você pode me seguir. Mas não havia condições, não há como a pessoa seguir Jesus se não aceitá-lo, se não tê-lo como Salvador, como Senhor. Não tem como. Não tem como. Quando o Senhor disse isso para ele, uma coisa te falta, amado. Será que está faltando alguma coisa para você deixar para seguir o Senhor? Ah, mas o que você vai deixar? Bartimeu deixou a capa dele. Bartimeu, a hora que ele recebeu visão, a Bíblia fala que ele seguiu Jesus estrada fora. Estrada fora. Eu quero conhecer esse camarada lá no céu. Sabe, irmão? Eu quero conhecer, sabe quem lá no céu? Eu quero conhecer aquela prostituta que entrou lá onde Jesus estava ceando na casa de Simão, fariseu, e se ajoelhou aos pés dele, derramou lágrimas dos pés do Senhor. Sabe? Eu quero conhecer, sabe quem? Aquela mulher sírio-fenícia que veio correndo atrás do Senhor, intercedendo em favor da filha dela que estava. Eu quero conhecer, sabe quem, irmão? Aquele menino que Jesus ressuscitou a caminho de a caminho de Naim. Aquele que estava indo sepultar, que ele foi lá e orou. Eu quero ver no céu, irmão. Eu quero conhecer esse povo, porque eles fazem parte do mesmo corpo que eu faço, que é a igreja de Cristo Jesus. Sabe? Eu quero conhecer o carcereiro lá de Filipe, sabe? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. E ele acreditou, e ele foi batizado, a família dele toda, cumprindo-se a palavra que estava dita por Paulo, toda a casa dele foi batizada. Mas eu sinto que eu não vou ver esse rapaz aqui. Não vou vê-lo. Não irei vê-lo, não vou. Por quê?
porque ele não abraçou Jesus. Ele não abraçou Jesus. A Bíblia fala que o Senhor disse isso para ele, porque isso estava impedindo, né? Aquele que não deixar pai e mãe por amor a mim não é digno de mim. Aquele que não deixar filho e filha por amor a mim. Presta atenção, pelo amor de Deus, não vai interpretar errado o que eu estou falando. Por favor. É porque às vezes a ingerência do pai e da mãe nas nossas vidas, às vezes o pai e a mãe foi um instrumento que Deus usou para nos trazer na terra, mas o pai e a mãe não vai me dar salvação. O pai e a mãe não vai me dar salvação. Então, mesmo quando eu ouço o chamado do Senhor para segui-lo, se meu pai e minha mãe não estiverem de acordo, eu vou amar mais o Senhor do que a eles. Não vou deixar de amá-los. É porque eles não têm o entendimento ainda, não têm a compreensão ainda. Então eu vou amar o Senhor mais. Eu vou deixar, não quer dizer abandonar. Deixar não quer dizer virar as costas. Deixar não quer dizer se tornar inimigo. Não quer dizer isso não. Deixar quer dizer deixar a tradição que você recebeu e a ingerência talvez espiritual que eles tinham sobre a tua vida, levando você às mesmas práticas que eles faziam, que eles realizavam, que eles praticavam, e que existia um vazio imenso na tua vida e que foi preenchido no momento que você aceitou Jesus e que Ele tornou o seu tudo. Você não precisa fazer nada, Ele já fez tudo, Ele é o teu tudo, Ele é o nosso tudo, sabe? Ele é o nosso tudo, Ele é o nosso tudo. Então, amado irmão, olha, aquele rapaz, a Bíblia fala assim que o Senhor o amou, mas o Senhor colocou duas coisas diante dele. Ou você vai servir a um e desprezar o outro, servir o outro e desprezar um. E quando o Senhor colocou diante daquele jovem a pessoa dele, como salvador dele, e a riqueza, ele então desprezou o Senhor, se apegou à sua riqueza. Mas a riqueza não pode trazer salvação. A riqueza e nada nesse mundo pode trazer salvação. Nada. Só Jesus Cristo pode fazer isso por nós. Só Ele. Eu quero dizer uma coisa para você, amado. Se houver alguma coisa que ainda você está usando como empecilho para não ter uma vida com o Senhor, se existe alguma coisa que ainda você está colocando como obstáculo para não ter uma vida com o Senhor, se existe alguma coisa ainda que você está valorizando mais do que a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, é bom você rever essa situação. É bom você rever. Em nome de Jesus. Não valorize absolutamente outra coisa qualquer acima do Senhor. Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Jesus não aceita segundo lugar na sua vida. Sabe por quê? Porque ele não pôs você em segundo lugar na vida dele. Ele deu a vida dele por você, pôs você em primeiro lugar. Amém?